Bom dia, classe! Começando agora o podcast Não Deixe em Branco, o podcast para você tirar aquele meio certo nas questões em que não sabe a resposta. Aqui é o professor Daniel e hoje nós vamos falar sobre redação, que é uma subcategoria da matéria português. Redação, para quem não sabe, são textos grandes, tipo uma folha inteira ou às vezes até mais. Hoje em dia, a redação é mais conhecida como textão, e assim como o textão que você vê nas redes sociais, a redação na vida acadêmica também é alvo de avaliação, mas com uma nota de 0 a 10 ao invés de curtidas e compartilhamentos. E a semelhança entre uma redação no Enem e um textão na internet não para por aí. Outro ponto em comum é que, assim como qualquer texto longo de hoje em dia, a redação também é julgada e lida, na maioria das vezes, apenas pelo título. Portanto, uma boa dica para a redação no Enem ou no vestibular é caprichar bastante no título e deixar o resto do texto apenas como um adendo. Por exemplo, se o tema da redação for "Como a depressão tem afetado o desempenho de jovens no mercado de trabalho", você pode intitular sua redação como "Devo tirar minha vida caso não passe no Enem?" Segue o fio. Outro lembrete importante é que, apesar de já fazerem parte do nosso idioma, os emojis ainda não são aceitos em redações. Assim como as letras K, W, Y e Z, mesmo depois de já estarem presentes no nosso dia a dia, ainda leva anos até que novos caracteres sejam oficializados no nosso alfabeto. E até lá, nada de emojis na redação. Isso, claro, falando dos emojis, que são pequenos desenhos. Já os rostinhos feitos com símbolos, como por exemplo 2 pontos e parênteses para formar uma carinha feliz ou triste, esses é sempre bom perguntar para o fiscal da prova se são aceitos ou não. Um dos critérios que diminui muito a nota dos alunos na redação é a permanência no tema. Sempre que você sai do tema proposto da redação, você perde pontos. Por isso, uma boa dica é garantir que em todos os parágrafos do seu texto tenha uma palavra-chave do tema. Por exemplo, se o tema da redação for "Como as redes sociais estão moldando as camadas mais pobres da sociedade", tente usar os termos redes sociais e gente pobre em todos os parágrafos, para garantir a quem for fazer a correção que, por mais que seus pensamentos tenham ido além, você sempre esteve falando sobre o tema da redação. Uma parte fundamental para escrever uma boa redação é ler boas redações. Ler nos ensina a escrever, mas é preciso ser seletivo, caso contrário, sua redação pode acabar com um formato de horóscopo ou de teste do BuzzFeed. Algumas faculdades e profissões dependem muito da sua habilidade com redação, como, por exemplo, jornalismo, onde você precisa escrever boas manchetes. Portanto, se você tem dificuldades em escrever, procure um curso onde saber o alfabeto é opcional, como terapia ocupacional ou design gráfico. Até a próxima aula! Se você tiver dúvidas sobre qualquer matéria, pode entrar em contato pelo naodeixaembranco@gmail.com e a gente responde sua questão em um futuro episódio. Porque não importa se você sabe a resposta, escrevendo bastante sempre dá para tirar pelo menos um 0,25. Então o importante é não deixar nada em branco.